As APIs estão espalhadas por todos os lugares da internet. Pensa numa aplicação e vai ter uma API. Uber, Facebook, Instagram e YouTube, tudo usa API. Olá, meu nome é Diego Napoli e seja bem-vindo a mais um vídeo. APIs ou interface de programação de aplicações, ou então do inglês, Application Programming Interfaces. Ou então do francês, não sei, dá um Google. No vídeo de hoje a gente vai desmistificar as APIs e entender como elas são fundamentais para a comunicação entre diversos aplicativos na internet. E o melhor de tudo, eu vou te mostrar exemplos práticos para que em apenas 10 minutos você saiba o que são APIs e você já tenha implementado a sua primeira chamada de uma API de verdade, mesmo que você seja um iniciante na programação. Então prepara o seu ambiente de desenvolvimento, pega aquele café e bora aprender! Bom, as APIs não são uma invenção de hoje. Na realidade, elas já estão aí tem muito tempo. Hoje em dia, a gente ouve muito falar de APIs REST ou então APIs RESTful. Mas existem vários outros tipos. SOAP, XML RPC, JSON RPC, API REST, API RESTful, GraphQL e WebSockets, por exemplo. Bom, e eu não vou entrar no detalhe do que é cada um desses tipos de API. Isso daí pode ser uma série de outros vídeos se vocês quiserem. Bom, como vocês podem ver, existem APIs de todos os tipos, mas o que elas têm em comum é a habilidade de transicionar dados de forma padronizada pela web afora. Ou seja, fazer vários aplicativos conversarem entre si. Tá. E como que isso funciona? As APIs web elas são acessadas através de URLs. Essa URL é o endereço de onde a API está localizada. Quando você acessa uma URL, você está solicitando que a API performe alguma ação para você. Como se você estivesse sentado na mesa de um restaurante e pedisse para o garçom fazer alguma coisa para você. Esse exemplo do garçom ele é muito clássico quando a gente vai explicar o que é uma API. Imagina que o garçom é a API, o cliente sentado na mesa é o usuário e o povo lá na cozinha é o back-end, é o servidor. O garçom, por exemplo, ele anota o seu pedido, traz a sua comida, vai até lá na cozinha e fala o que você pediu. E existem tipos diferentes de requisição para a mesma API ou então para a mesma URL. Mas como assim? Vamos dizer que a gente tem a seguinte API: http://urubudupix.com/API. O método GET ele é usado para recuperar os dados lá do back-end. O método POST ele é usado para inserir novos dados. O método PUT ele é usado para atualizar os recursos que já tem lá no back-end. E o método PATCH ele é usado para fazer uma atualização dos dados parciais que a gente tem. Esses métodos são muito utilizados quando a gente está falando de APIs REST e APIs RESTful. Agora que você já sabe o básico, chega de enrolação e vamos consumir algumas APIs na prática. A gente vai consumir APIs de duas formas nesse vídeo. A primeira vai ser utilizando um software que chama Insomnia. Eu gosto demais desse software e ele é amplamente usado para fazer testes de API. Além do Insomnia, a gente também tem outros, tipo o Postman. Mas nesse vídeo a gente vai usar o Insomnia. Mas fica à vontade para usar outro se você quiser. E o segundo método vai ser chamando uma API com o Python. Bora pro primeiro método. Se você não tem o Insomnia instalado, vai aí um tutorial de 5 minutos. Vai no Google, digita Insomnia, clica no primeiro link, botão gigantesco escrito Download. Clica nele, um grande abraço. Quando o Insomnia abrir, a gente vai estar pronto para consumir a nossa primeira API. E hoje a gente vai usar a API do Rick and Morty. Sim, essa API ela existe. Eu não inventei isso agora, a internet realmente é um lugar maravilhoso. Vamos lá então, de acordo com a documentação da API, que está na descrição aqui do vídeo, para a gente pegar os dados de todos os personagens de Rick and Morty, a gente precisa bater nesse endpoint e utilizar o método GET. Endpoint, para esse contexto, é o URL da API. Repara que a gente está utilizando o método GET e não está usando nenhum daqueles outros métodos que a gente falou antes. Isso porque a gente está pegando dados do back-end. Daí a gente só precisa clicar em Send e a gente vai ter consumido a nossa primeira API. Uhul! A API retornou um tanto de informação de um tanto de personagem do Rick and Morty. E tem vários outros endpoints nessa API que a gente pode mandar requisições. Se a gente trocar o URL para essa daqui que está na tela e continuar usando o método GET, a gente vai ver quais outros endpoints a gente tem disponíveis. Importante falar que esse /API não é um padrão de todas as APIs, tá? Isso daí foi o dev que codou essa API do Rick and Morty que deixou isso daí para a gente conseguir ver os endpoints que estão disponíveis. Mas o ideal mesmo é sempre ir na documentação e olhar o que tem lá para a gente usar. Agora presta atenção aqui, você que estava no TikTok. Vamos fazer agora o código em Python. Se você ainda não tem o Python instalado, o link para baixar está na descrição do vídeo. Baixa lá e volta aqui depois. Pô, e mão na roda esse tanto de link na descrição, né? Na moral,
deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, pô, me ajuda aí, dá uma moral, comenta alguma coisa aí para ajudar o conteúdo a engajar. Para codar essa requisição, a gente vai utilizar uma biblioteca do Python muito famosa, chamada requests. A gente vai importar a requests, vai criar uma variável que chama response, ela vai ser atribuída a requests.get à nossa URL. Vai criar uma variável data, que vai ser atribuída à resposta do request em formato JSON e vai printar o data. E com esse código a gente consegue fazer a nossa primeira requisição em Python. Mas ainda tem algumas coisas que dá para melhorar nesse código. Assim, se você quiser fechar o vídeo e falar que já aprendeu alguma coisa, tá bom já. Mas tem coisa que dá para melhorar. A gente pode transformar esse código em uma função para poder chamar mais endpoints. Tem endpoint de personagem, endpoint de episódio, endpoint de localização, enfim. E para converter esse código em uma função é muito simples. O código vai ficar dessa forma. A gente criou um método que chama fetchData, que vai receber como parâmetro um endpoint, e a resposta continua igual e o retorno era o que a gente já tinha de conversão de JSON. E aí, para chamar o método, a gente chama o fetchData, chamando o endpoint que a gente quer, que agora é o de character. E aí, rodando isso, a gente vai conseguir chamar o endpoint de todos os personagens. Olha aí, o nosso novo código está pegando forma, mas ainda tem alguns problemas. E se por algum motivo a API estiver fora do ar e ela retornar um erro, por exemplo? Fudeu de vez! Bom, para a gente poder fazer esse tratamento, a gente vai criar esse if que vai checar se o status da resposta é 200. Se for 200, a gente retorna o response.json e se não for, retorna none. Daí a gente faz um if fora da função para checar se a gente teve ou não um resultado. Se não tiver, vai ser none e aí a gente só coloca nesse else o failed to fetch data. Show! Agora o nosso algoritmo está à prova de erros dentro da API. Mas ainda tem um detalhe que pode melhorar. Se você leu a documentação, você sabe que tem como fazer a gente buscar várias outras coisas dentro da API. Tipo, tem como buscar personagens específicos, lugares específicos, e isso é feito a partir da URL, usando os parâmetros da query. Explicação rápida, jogo rápido. O que são query parâmetros? São os parâmetros que a gente coloca direto na URL. Eles são divididos pelo símbolo de i comercial. Exemplo, vamos voltar para a nossa URL da API do Urubu do Pix. A gente tem a URL /API e um ponto de interrogação. Tudo à direita do ponto de interrogação são os nossos parâmetros da query. E a gente tem name é igual a Diego e caiu no golpe é igual a true. Nessa requisição eu estou passando dois parâmetros. Fim da explicação rápida, bora voltar para o Rick and Morty. Para implementar esses parâmetros na requisição, o código vai ficar assim. A gente adicionou um novo parâmetro na nossa função. O parâmetro chama filters, ele é um dicionário, porque ele tem essas chaves. E a gente vai passar esses filters na hora de chamar o requests.get. E a gente passa parâmetro, params é igual aos nossos filters. A resposta e o tratamento de erros é tudo igual também. E na hora de retornar, a gente vai utilizar o operador ternário para poder checar se o status é 200 ou não. E para chamar a nossa função agora, a gente passa entre colchetes name Rick, por exemplo, se a gente estivesse fazendo uma busca pelos personagens que chamam Rick. E aí basta a gente executar o nosso código e a gente vai ter a resposta da requisição. E essa é a versão final do nosso código. Nesse vídeo a gente aprendeu o que é uma API, como que a gente chama e ainda refatoramos o código em Python. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. A gente está na meta rumo aos 1000 inscritos e sua inscrição vai me ajudar muito para isso. Meu nome é Diego Napoli e esse vídeo fica por aqui.